Olá, meu nome é Maria Isabel e a minha pesquisa foi sobre cinema e artes visuais, isoladamente juntos? Algumas perguntas durante essa pesquisa eu fiz. É possível a fusão de várias artes no cinema? Ou cinema é uma arte visual isolada? Qual a relação qual a relação das artes visuais? É direta ou indireta? Eu pesquisei, nessa pesquisa, entre outros escritores e cineastas, eu pesquisei sobre Jacques Salmon. Eu me baseei nas pesquisas dele e de outros também. E ele escreveu o livro O Olho Interminável, Cinema e Pintura. Eu fiz a observação de alguns filmes e por fim, eu então fiz uma enquete com espectadores. A arte é uma manifestação humana, ela começou lá no período pré-histórico, a arte veio se desenvolvendo e, de repente, surgiu, então, o cinema, que foi considerado a sétima arte, justamente por quê? Porque ele reunia nele todas as outras artes, ou a maioria delas, as artes visuais ali, foi considerado na época a sétima arte. Mas será que ela ainda é a sétima arte? Será que ela reúne todos mesmo? Ou ela trabalha isoladamente? A primeira projeção foi dos irmãos Lumière, ok? Embora tenham tido outros experimentos antes, mas eles que fizeram a primeira projeção, então foi caracterizado como se eles fossem, então, eles que fizeram o cinema, digamos assim, né? Eles que inventaram o cinema. E por Jacques Salmon, eles são considerados os últimos impressionistas, porque antes os impressionistas, eles pegavam os seus cavaletes, iam nas ruas para poder colocar nas telas o movimento, a realidade. Quando, então, surge o cinema, eles não viam mais necessidade disso, porque ali na tela já estava mostrando esse movimento e essa realidade. Então, esses pintores foram para o cinema, começaram a se intrometer no cinema e eles usaram o cinema como extensão dos seus pincéis, das suas colagens e foram fazendo vários experimentos. Eles não estavam nem um pouco preocupados assim com a narrativa, com o enredo, eles estavam sim atrás da potencialidade plástica que o cinema poderia ter ou trazer, algo assim. E na literatura também, os romances, como diz Bazin, o romance propõe ao cinema personagens mais complexos, porque os roteiristas, porque os diretores, os atores, eles precisam trabalhar muito mais para poder trazer aquele personagem que está no livro para a tela, até porque a literatura era algo usado, era algo, né, que pessoas mais cultas liam, eram coisas, né, de pessoas mais exigentes mesmo. Mas o foco ainda estava na pintura, na poesia e na escultura. Mas e hoje, quando a gente vê um filme de Hollywood, como o olho do espectador funciona? Jacques Salmon diz assim: pouco observamos daquilo que de fato vemos. Antes a gente poderia ver no cinema ali a pintura, ali a literatura, a escultura ali de maneira mais firme. Mas e no cinema hoje, que é tudo muito rápido, que tem todo esse trabalho com a questão da bilheteria, da coisa econômica, quando a gente está perante uma tela de cinema, uma tela de pintura, digamos assim, a gente tem tempos para poder ver as pinceladas e aquilo trazer algum significado para a gente. Mas e de frente a um filme? A gente vê é só entretenimento ou existe essa relação com as artes? Eu observei alguns filmes e dentre eles Matrix. Ken Reeves, nesse filme Matrix de 1999, ele tem movimentos assim quase acrobáticos para se desviar de balas, por exemplo, e essa cena aí, ela congela. Então nós podemos ver ali a influência do desenho, da fotografia, da pintura. Outro filme também que eu observei foi Como Eu Era Antes de Você. Olha se não parece uma tela, se não parece uma grande tela pintada, porque a Lou Clark, ela chega toda colorida e o fundo é sempre muito neutro. Então não tem como você olhar e você não lembrar de uma pintura. E aí nós podemos observar então que o cinema e as outras artes visuais, elas têm uma influência recíproca.
Jacques Salmon diz assim: raramente o cinema cria algo de forma individual, porque ele é uma arte coletiva. Não tem como escapar das outras artes, ainda que seja de maneira muito rápida. Elas estão ali, ok? Aqui estão minhas referências bibliográficas, como eu disse no começo, Jacques Salmon e outros escritores e críticos. E eu quero agradecer a Deus pelo cuidado, pela proteção, pela minha família, quero agradecer aos amigos e aos professores que me ajudaram também. Muito obrigada. Deus abençoe.